Eu vou começar falando sobre o artigo que a gente já submeteu no evento aqui da Federal. Já era para ter saído o resultado, mas eles prorrogaram a data, então a gente vai estar no dia 20. Aí no dia 20 a gente já vai ter algumas correções do artigo, a gente vai melhorar ele e vamos também submeter no íntegra o nosso artigo. Então, o nosso artigo ele tem a introdução, onde eu tenho que explicar um pouco sobre a importância do contexto da avicultura, e sobre um pouco sobre o problema que a gente está enfrentando aqui na empresa. O segundo ponto é o referencial teórico, onde eu tento também explicar de maneira simples e rápida alguns termos que são importantes, como internet das coisas, agricultura, a questão do galpão de pressão negativa, que também não é de conhecimento de todo mundo. Tenho que explicar esses termos aqui. E aí eu passo para desenvolver um pouco sobre a metodologia utilizada, que tudo começa com a visita técnica na granja, em Valência, onde a gente vê os problemas lá, e a partir dos problemas a gente começa a ver como que seriam as soluções. Foram feitas algumas reuniões e também as pesquisas para saber como que seria, e aí a gente começa o desenvolvimento do protótipo usando a BitDog e o sensor AHT10, que ele é temperatura e umidade. E aí a gente foi utilizando a linguagem C, porque foi uma das exigências do programa que a gente fizesse. E aí a gente passa para a parte dos resultados, que aí o João Vitor e o João Pedro vão falar um pouco mais sobre o back-end e a parte bancária. No caso de vocês, o sensor que veio no kit é suficiente? Uma das coisas que a gente estava vendo é que o sensor ele não tem o alcance total de um sensor só. Então a gente está desenvolvendo um protótipo utilizando as 3 BitDogs e a gente coloca em posições separadas e distantes. E aí a partir disso a gente faz uma média para poder calcular a temperatura média do ambiente. Até a gente está com as 3 placas aqui. Uma está ali próximo ao ar-condicionado, porque o ar-condicionado está descendo, e as outras estão aqui em outras posições onde o ar-condicionado não está tão próximo. E a gente fez também no sol. Então ficou 2 aqui em posições diferentes, uma no sol. E aí a gente consegue medir a temperatura. E aqui, como vocês podem ver, a gente estava. Quando a gente fez o primeiro, a gente identifica a plaquinha, que tem a minha e a do João Pedro aqui. Quando a gente foi submeter, estavam as duas. Então a gente está identificando a temperatura e umidade de cada placa. E hoje a gente está com a do João Vitor também. A gente está com 3 plaquinhas identificando. Aí basicamente o sistema embarcado é a placa BitDog leve conectada e integrada a ela na televisão. E a gente tem um sensor de temperatura e umidade, que a Kelly não falou, o HT10. Aí no caso, elas se comunicam por Wi-Fi, através do Wi-Fi eles enviam dados em formato JSON, como está na imagem, para a Labrador 32, que está sendo o nosso servidor local no momento. Aí no caso ela se conecta com o Wi-Fi, envia a requisição para o servidor que está rodando na Labrador e nesse formato, através do Wi-Fi. E basicamente é isso que ela faz. E lá no back-end o João vai explicar mais ou menos como é que a gente faz e tudo mais. Já no back-end a gente o back-end mais simples, a gente veio utilizando o Node.js com Express ali, e JavaScript. E é basicamente para a gente receber os dados capturados pela placa. A placa vai pegar os dados ali no sensor da temperatura, da umidade e o código dessa placa vai enviar a requisição HTTP com essas informações em formato JSON para o back-end. O back-end vai receber esses dados e a partir dos endpoints lá que a gente tem nesse back-end a gente vai conseguir tratar esses dados e exibir eles da forma que a gente quer, no caso numa interface. A gente conectou ali a Labrador, ela está funcionando, se depois vocês quiserem dar uma olhada. Ela está ali mostrando
Bora lá mostrar. A Labrador e os logos do sistema. Se der uma olhada, tem a placa JV, KD e JP, que são a minha placa, a placa do João Vitor e a placa da Kelly enviando em tempo real para cá, para o servidor, que está rodando na Labrador. E aí a gente também utilizou uma tecnologia chamada ngrok, que através desse ngrok a gente consegue fazer, entre aspas, um deploy local. E esse servidor, mesmo rodando local, ele fica acessível de qualquer rede, qualquer internet, através da URL que o ngrok gera. E aí, através desse ngrok, essa rota, a gente conseguiu desenvolver um pequeno front-end que mostra a temperatura e umidade média do ambiente que as 3 placas estão monitorando. E no caso é aqui o laboratório 3. Está bem ali no quadro. Tudo bem, fala o que deveria ser então. Essa interface aqui é para a gente tratar a umidade que a gente está capturando. Tanto a temperatura e a umidade, elas são uma média. Como A média dos 3. A média dos 3. Como a gente está posicionando cada plaquinha com um sensor em um local diferente, pode ser que um local específico ele esteja um pouco mais frio, outro um pouco mais quente. Aí a gente juntando esses 3 e fazendo a média, a gente vai ter uma média do local, tanto para a temperatura como para a umidade. Quer mostrar mais alguma coisa ainda? Deixa quieto então. Vocês vão integrar com o sistema do deles aqui? Sim, essa parte é o protótipo. Então, como a gente está trabalhando separado, a gente fez esse pequena interface só para a gente Visualizar. Exatamente. Mas a ideia é a gente integrar com o sistema deles, até mesmo por questão de interoperabilidade entre sistemas, para que não seja sistemas diferentes para esses monitoramentos. A ideia é ter um sistema assim. Muito bem. Continue.